Boa noite. E não esqueçam, a vida é assim. Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo. Oi. Muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre o Homem que Ri. Eu? Não é exatamente sobre o Coringa, o palhaço do crime de Gotham, que eu quero falar, mas sobre Gwynplaine, o personagem que serviu de inspiração para sua criação. Sua história, tão dramática quanto a do maior inimigo do Batman, foi escrita pelo icônico autor francês Victor Hugo há 155 anos, mas parece mais atual do que nunca. Sua primeira adaptação para o cinema foi ainda em preto e branco, mas deixou um importante legado para a cultura pop, porque além de ser a representação de um grande clássico da literatura, deixou no imaginário coletivo o sorriso desesperado que se tornaria a marca registrada de um dos maiores vilões da ficção. Sou eu. Você pode me chamar Coringa. Como o Coringa não vale nada, mas todo mundo gosta dele, pra hoje é o que tem. O filme Coringa 2 tem estreia prevista somente para outubro, mas eu já estou na expectativa total. For once in my life, I have someone who needs me. Eu aqui só espero que não estraguem a minha ilusão, viu? Vamos dar pra eles o que eles querem. Porque eu amei o primeiro de 2019, que finalmente fez jus ao vilão que amamos odiar. Mesmo que ele já tenha sido interpretado por grandes atores, além do maravilhoso Joaquin Phoenix, foi muito bom ter um longa só para ele. Esse é um personagem muito icônico, um dos mais reconhecíveis da cultura pop, mesmo por pessoas que nem se ligam muito no universo das HQs. Eu sei. Carismático, cruel, divertido, enlouquecido, histérico, sem noção. O Coringa é tudo isso sim. Um personagem tão bem construído que a gente sempre consegue entender as motivações dele, mesmo condenando absolutamente as suas ações. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Ele é mau, mas ele é humano, tão complexo e humano quanto Gwynplaine, o personagem que serviu de inspiração para sua criação. Gwynplaine foi criado por um dos maiores gênios da literatura mundial, o que dá à origem do Coringa um certo ar de nobreza e maior profundidade à sua essência. E se você não está entendendo nada dessa história, Não pense que eu não tentei! calma que eu vou te contar tudo aqui. Mas antes, já deixa aquele seu like risonho neste vídeo e compartilhe com aqueles seus amigos que ainda insistem em achar que história em quadrinhos é somente coisa de criança. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. No livro O Homem que Ri, lançado por Victor Hugo em 1869, a história se passa na Inglaterra no final do século XVII. Gwynplaine, o personagem principal, é um homem atormentado por um passado de traumas e tragédias. Na infância, ele foi sequestrado pelos Compraticos, um grupo de bandidos que sequestravam crianças e as mutilavam para exibi-las em feiras e circos de aberrações. A própria palavra Compraticos, usada pelo escritor francês, é uma fusão dos termos em espanhol comprar e ticos, que significa crianças, indicando literalmente que eles são compradores de crianças. Porque na trama, ou eles sequestram crianças abandonadas, ou as compram de pais que viviam na mais absoluta miséria em situação de total desespero.
embora Os Compraticos seja uma criação fictícia de Victor Hugo, o autor se inspirou em relatos históricos e mitos sobre grupos que deformavam crianças para usá-las em espetáculos grotescos. Os chamados circos de horrores e as feiras macabras existiam desde a Idade Média, exibindo pessoas com deformidades físicas ou condições médicas incomuns como itens bizarros de uma coleção a ser apreciada como curiosidade e não como pessoas. Mas foi no final do século XVII, época em que se passa a história de O Homem que Ri, que essas exibições grotescas se tornaram mais organizadas, maiores e mais lucrativas, e portanto mais absurdas. They're just going to laugh at us. Well, they're laughing at us anyway. Might as well get paid. Com seu talento genial, Victor Hugo criou uma narrativa poderosa e emocionalmente impactante que critica a sociedade desta época, do dono do circo ao espectador, evidenciando a indiferença com o sofrimento alheio, a exploração de vulneráveis, a marginalização dos menos favorecidos e a corrupção moral de todos os envolvidos. This venture is rather bizarre. People are fascinated by the unusual and the macabre. Essas críticas permeiam toda a obra em frases absolutamente icônicas. Em um determinado momento da história, por exemplo, Gwynplaine faz uma reflexão com uma de suas frases mais famosas. Ele diz: "É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos." Riez, riez, moquez-vous! Le mépris, je l'ai déjà subi. La pauvreté, j'y ai grandi. L'hiver, j'y ai grelotté. La famine, j'en ai goûté. E mesmo hoje, passados 155 anos, mesmo em contextos diferentes, isso ainda é uma realidade cruel. Majesté, ce qu'on a fait subir à mon visage, vous-même, vous le faites subir au peuple. Le peuple est mutilé. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence. O escritor francês, um dos maiores representantes do romantismo literário, foi um defensor fervoroso da justiça social, dos direitos humanos e da liberdade política. E esses temas permeiam todas as suas obras de maneira muito tocante. Hugo identifie la misère et surtout l'inégalité comme le plus grand péril de la société. Afinal, quem não se emociona nem sente compaixão com as histórias de Os Miseráveis ou de Corcunda de Notre Dame, certamente já morreu por dentro. It is the music of a people who will not be slaves again. Victor Hugo visualizou o livro O Homem que Ri como parte de uma trilogia repleta de simbologias sobre diferentes aspectos da alma humana. O segundo livro desta trilogia é 93, publicado em 1874, mas infelizmente o autor, que faleceu em 1885, não conseguiu concluir o terceiro, deixando seu projeto inacabado. His funeral was the most remarkable ever given to a literary figure. The Arc de Triomphe held his gigantic catafalque, and he was interred in the Pantheon, a temple to the great of France. E voltando aqui à história, em Um Homem que Ri, os Compraticos sequestram Gwynplaine e cortam os dois cantos da boca da criança, marcando seu rosto com um estranho e sinistro sorriso permanente. E isso é uma das metáforas mais poderosas dessa obra. Um sorriso permanente, como uma máscara social indiferente diante de todos os horrores do mundo. Fica deprimido ao perceber seu profundo nível de solidão? Pode haver coisa mais assustadora do que essa? Aí todo mundo perde a cabeça! E não é que hoje isso faz todo sentido? Porque afinal, não estamos todos postando recortes felizes, bonitos e bem editados de nossas vidas, mesmo quando estamos perdidos, solitários ou extremamente tristes? Tira a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre, eu descubro se eu gosto. Quando
Abandonado à própria sorte pelos terríveis compraticos, Gwynplaine foi acolhido por Ursus, um filósofo viajante, e Deia, uma garota cega que se torna sua amiga e futuramente um interesse romântico. Deia não pode ver o seu rosto distorcido, mas consegue enxergar sua alma e o ama pelo que ele realmente é. O amor se torna então seu único refúgio em um mundo que o humilha e debocha. O Homem que Ri foi adaptado no cinema pela primeira vez em 1928, sob direção de Paul Leni. O filme é um drama em estilo gótico, inspirado no expressionismo alemão, com uma atmosfera sombria, cenários distorcidos, iluminação dramática e performance muito marcante dos atores. Gwynplaine é vivido pelo ator alemão Konrad Veidt de forma poderosa, um trabalho memorável. Ainda mudo e em preto e branco, o longa se tornou um clássico do cinema e inspirou a identidade visual de um dos mais incríveis personagens da cultura pop, o Coringa. O Coringa, um dos maiores inimigos do Batman, foi criado pelo roteirista Bill Finger e desenhado por Bob Kane e Jerry Robinson. Sua primeira aparição nas histórias em quadrinhos foi no primeiro número da revista Batman, em 1940. A aparência do Coringa, com seu sorriso permanente, ar maníaco e maquiavélico, foi claramente inspirada no visual de Gwynplaine do filme de 1928. Em uma entrevista em 1994, Bob Kane contou como surgiu a inspiração para o maior vilão do Batman. Ele disse: Jerry Robinson veio até mim com uma carta de baralho do Coringa, e ele parecia o ator Konrad Veidt, que fez Gwynplaine no cinema. Então Bill tinha um livro com uma fotografia de Konrad e ele mostrou para mim e disse: aqui está o Coringa. A kid who had his face slashed into a ghastly smile. He grew up into a ghastly looking character with this white face, this ghastly red lips. That's where I got the Joker from. E aqui eu tenho um parênteses importante sobre o ator Konrad Veidt. Além dele ter interpretado Gwynplaine, que inspirou a criação do Coringa, ele também deu vida ao personagem Jafar no filme O Ladrão de Bagdá, de 1940. E foi nesta sua interpretação que a Disney buscou inspiração para a criação do vilão Jafar da animação Aladdin, de 1992. Aliás, este filme como um todo inspirou a concepção de Aladdin, dos nomes dos personagens ao visual. Tem tanta coisa para comparar que fica para um próximo vídeo. Segura aí que eu volto nesse assunto. Que tal? Por enquanto, a gente continua aqui com o mérito de Konrad Veidt ter sido a fonte para a criação de dois dos maiores ícones da vilania na cultura pop. Eu vivo para servi-lo, meu senhor. O sorriso constante, fruto de uma mutilação, em contraste com o olhar perturbado, a ambientação em um circo de horrores, a personificação de um palhaço triste. Minha vida não passa de uma comédia. Tudo isso conecta os dois personagens, mas esta conexão entre Gwynplaine e Coringa não é somente visual, mas também conceitual, já que ambos são frutos de traumas passados e caminham constantemente se equilibrando em uma fina linha entre a loucura e a máscara que a sociedade impõe. Esta cidade está cheia de pessoas que só acreditam no bem, até a alma delas se corromper de vez. Além disso, os dois compartilham uma perturbadora dualidade em suas personalidades, porque o riso é permanente, assim como a dor. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. É quase como aquele poema O Poeta é um Fingidor, de Fernando Pessoa, lembra? Nele ele diz: o poeta é um fingidor que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, assim é com Gwynplaine e Coringa. Ambos vivem dramatizando a dor como se estivessem atuando sobre um palco no teatro, sendo que a dor, de fato, é real. E qual é a deste sorriso idiota?
A vida foi boa pra mim. Mas apesar das inúmeras semelhanças entre Gwynplaine e Coringa, eles são levados a caminhos bem diferentes. Ambos são figuras trágicas e complexas, mas cada um tem suas particularidades e complexidades, e são as escolhas de cada um que definem os seus caminhos. Lá tem o cara de quem faz planos. O próprio Coringa entende isso quando ele diz ao Batman que ambos são dois lados da mesma moeda. Você é só um louco. Que nem eu. Porque os dois foram definidos por tragédias, mas cada um seguiu por um caminho diferente, até estarem em lados opostos. Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito, mas talvez eu já tenha passado por isso. Assim também é a comparação entre Gwynplaine e Coringa. O homem que ri encontra paz ao experimentar o amor sincero de Deia. Já o palhaço do crime, que jura amar a Arlequina, ele só ama o Batman, naufraga em sua dor e enlouquece, vingando-se do mundo com violência e caos. Loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho. Inclusive contra sua própria amada. Aliás, talvez nem tenha um amor mais bandido na cultura pop do que o de Coringa e Arlequina. Arlequina, assim não dá! Você é uma louca de carteirinha procurada em 12 estados e loucamente apaixonada por um palhaço psicopata. Na clássica graphic novel A Piada Mortal, escrita por Alan Moore em 1988, o Coringa demonstra muita lucidez em relação ao seu próprio destino quando ele diz: loucura é a saída de emergência. Eu fiquei louco. E eu sou esperto bastante para admitir. Porque cada um encontra o seu jeito de sobreviver, e esse foi o dele. Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. Porque é preciso se permitir enlouquecer um pouco para conseguir sobreviver. Eu acho. Alguém aí se arrisca a dizer que ele está errado? Vocês decidem o que é certo e errado. Ainda em A Piada Mortal, ele diz: só é preciso um único dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. E ninguém tá livre disso, porque a vida é dura e nem sempre é justa. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Pois é, quem nunca viveu um dia de total desespero? As pessoas só gritam e berram. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Mas fato é que nem todos conseguem sobreviver a esse dia. Pelo menos não da mesma forma. Não mesmo. Bom, mas o Coringa a maioria aqui já conhece. Então fica aqui a minha dica para conhecer O Homem que Ri, seja o clássico livro de Victor Hugo, o icônico filme de 1928 ou ainda o longa francês de 2012. A história mais atual do que nunca, tratando de questões tão presentes no mundo atual como a busca por aceitação, a imposição de padrões, a hipocrisia e, principalmente, a inesgotável capacidade da sociedade de criar seus próprios monstros. Eu não sou um monstro. E para hoje é o que tem. Bem, foi divertido. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia a história de Gwynplaine, o homem que ri de Victor Hugo. Você já sabia que ele foi a fonte de inspiração para a criação do Coringa? Se não sabia, o que achou disso tudo? Me conta aí que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli. Oh, que gracinha! Eu tô indo, mas eu volto. Beijo.